A plataforma Motiro foi desenvolvida sob medida para, entre outros aspectos, fornecer a melhor e mais automatizada experiência para negócios de terceirização de folha de pagamentos, na medida que sua arquitetura permite ciclos de implantação cada vez mais rápidos por meio do aprendizado da plataforma com a experiência dos clientes previamente cadastrados. A abordagem da folha de cálculos em tempo real, operações suportadas por workflow e resultados instantâneos na ponta via aplicativo para o cliente final, o trabalhador, permite uma operação descentralizada e sem períodos de processamento de pico, uma vez que o próprio trabalhador acompanha a evolução do seu pagamento ao longo do mês e, se perceber algum desvio, pode regularizar ou solicitar a regularização imediatamente. A inexistência de pico de processamento se dá pelo fato de que os cálculos em tempo real aproveitam melhor os recursos tecnológicos, já que o servidor, que em uma folha tradicional fica semi-ocioso boa parte do mês, no final do período é muito demandado com cálculos e processamento de fechamento. Como na nossa solução esses cálculos são executados em tempo real, não existem picos de processamento. Por outro lado, o aprendizado da plataforma com clientes previamente cadastrados se dá porque qualquer customização que se faça em um cliente é feita na base de conhecimento da plataforma e depois aplicada no cliente que a desenvolveu. Uma vez que fica disponível na plataforma, é um novo recurso à disposição de qualquer outro cliente que queira utilizá-lo. Esse é o caráter colaborativo da plataforma e que faz uma grande diferença, inclusive para negócios de BPO, uma vez que a customização feita para um cliente pode facilmente ser aproveitada em outro, bastando ativá-la no cliente. Então eu gostaria de mostrar mais ou menos como isso funciona. Eu vou começar do momento em que a pessoa se conecta na plataforma Motiro para a gente ter uma ideia de como é isso. Então vamos supor que eu fosse um novo usuário. Eu venho aqui, o sistema me permite cadastrar meu novo usuário. Vou chamar de João das Neves. Vamos supor que fosse esse e-mail, né? hotmail.com João das Neves. Senha. Vou colocar uma senha aqui, vamos supor essa. Registrar. Nesse momento, o sistema vai mandar um e-mail, uma mensagem por e-mail do João das Neves, que ele ativa seu usuário na plataforma e ele já pode usar. O que acontece quando ele entrar na plataforma? Obviamente que eu coloquei um e-mail fictício aqui, então esse e-mail não existe. E estou na minha base local. Vou abrir a base na nuvem, onde já temos dados atualizados. Vou acessar com o usuário que eu normalmente estou testando aqui, que é esse usuário. Digamos que fosse João das Neves. Ele entraria aqui, ele viria nessa tela, configurar, e aqui ele preencheria os dados da sua empresa. Razão social, mnemônico, cada cliente é uma base de dados independente, o país, os dados da inscrição, o mercado, isso aqui são as possibilidades do Brasil, o segmento de mercado. Por que isso é importante? Porque com base nisso, os algoritmos da plataforma vão olhar os clientes já previamente cadastrados desse tipo de negócio e vão criar uma folha de pagamento que seja o mais próximo desse tipo de cliente, levando em consideração, fazendo um balanço entre o que é mais comum no país e o que é mais comum no segmento de mercado. Com isso, quanto mais clientes na plataforma, mais ela fica assertiva quando da criação da nova folha. Gravar dados do cliente. Ao fazer isso, a gente grava os dados e ele já está pronto para criar uma base de dados. Só isso já é suficiente. Clica aqui, acessar Build, iniciar, pronto, compilou uma folha, a pessoa já tem uma folha pronta para usar com as características do país e com o que é mais típico para o mercado dela. Ele gera e já cria um link para a pessoa usar na hora. A pessoa pode copiar isso aqui e colar lá no explorador dela ou aqui direto ela pode abrir. E aqui a gente já pode entrar na folha com usuário e senha. A folha é bastante simples, bastante clean. Aqui a gente tem, por exemplo, os dados do contratado. E aqui aparecem somente os campos que eu realmente estou utilizando para essa pessoa. Ou melhor, nessa empresa. Eu poderia ter na minha base de conhecimentos uma quantidade bastante grande de campos, mas eu só tenho
esses campos, porque são os campos que os algoritmos geraram automaticamente a partir das características da empresa. Isso é importante. Eu vou mostrar também uma coisa bem interessante, que é como essa tela aqui é direcionada para o usuário final trabalhar assim de forma bastante simples, e o sistema já facilita as coisas para o usuário final. Eu vou usar uma tabela aqui bastante interessante, que é de empregador, que ela tem características que variam bastante. Se a gente entrar aqui na tabela de empregador, veja que tem poucos campos. Por que poucos campos? Porque a minha empresa é uma ME, não tem muita coisa para dizer a respeito. Então ele só mostra isso. A natureza jurídica aqui são essas que são típicas de empresas privadas. Se eu viesse aqui e falasse assim, não, é administração direta da União, isso aqui já mudaria. Então, à medida que o usuário vai preenchendo, ele vai colocando informações a respeito. Fechei, para voltar às informações originais, abri de novo. Vamos imaginar que eu coloquei que aqui é uma entidade beneficente de assistência social isenta de contribuições sociais. Se eu fizer isso, aí tem dados de isenção. Aí ele vai perguntar, e quais são os dados de isenção? Ah, não era entidade beneficente. É a empresa que trata o decreto tralalá. Ó, já sumiu. E assim por diante. Agora eu gostaria também de demonstrar essa questão dos cálculos em tempo real, para a gente ver como que é isso. Por exemplo, aqui eu tenho meu colaborador, tenho os dados dele aqui, e vamos ver a ficha financeira dele. Então, se eu clicar aqui, ficha financeira, tá aqui. Essa é a ficha financeira dele, o salário dele, líquido a pagar, 15.092, 30 horas extras, a 100%. Aí, digamos que ele fez mais 10 horas extras. Então, eu tenho uma tabelinha onde eu lanço os valores. Digamos que de 30 horas foi para 40. Aqui, 30 horas, 4.927. Se eu salvar aqui, pronto. Já está recalculado. Se eu der um F5 aqui para atualizar, olha lá, 40 horas. Já mudou. Então, tudo isso se dá em tempo real. Qualquer informação que altere em função que impacte no cálculo, na hora ele calcula. Isso é interessante por quê? Porque se o colaborador tiver um aplicativo ativado, ele pode, por exemplo, configurar o aplicativo para receber notificações toda vez que houver uma alteração do líquido de R$50. 10 horas deu uma alteração maior a R$50, ele receberia uma notificação. Então ele pode acompanhar em tempo real. E eu citei as horas extras, não foi por acaso não, é que as horas extras têm a ver com ponto eletrônico. Ponto eletrônico a gente não vai resolver no sistema, porque a gente fez uma parceria com uma empresa de ponto eletrônico, uma empresa bastante moderna, tem um sistema muito bom, e os dois sistemas vão conversar. Toda a parte de tratamento de ponto será feito por essa empresa, e a gente vai fazer todas as parcerias que propiciarem o melhor tipo de resultado que a gente possa conseguir. A gente poderia, por exemplo, ter parceria com uma empresa que faz o ponto pelo celular. E isso é interessante, porque a pessoa, por exemplo, poderia apontar a hora no celular, né? Comecei a trabalhar agora, terminei tal hora. Poderíamos configurar de tal forma aqui na ferramenta que ele percebesse que, opa, tem 2 horas extras a mais. Ele trabalhou 2 horas extras. E digamos que a política da empresa é justamente aceitar automaticamente essas horas sem passar por uma aprovação qualquer que seja. Não teria workflow de aprovação nem nada. O cara apontou, na hora de receber a notificação, já vê o líquido dele alterado e falar, beleza, tá tudo certo, vamos que vamos. Esse tipo de interação é instantânea. E uma coisa interessante também, que desenvolvemos pensando no usuário de folha de pagamento para simplificar a vida dele, é o seguinte, como esses cálculos todos são feitos automaticamente pela ferramenta, há algoritmos que montam esses cálculos de forma automática, ele também propicia uma engenharia reversa. Por exemplo, eu estou aqui, o cara fala, ah, legal, tá, mas de onde vem esse líquido? Eu quero saber de onde vem esse valor no detalhe. Memória de cálculo, aqui está. Ele mostra o valor líquido, total de vencimentos, total de descontos. O valor líquido é formado por total de vencimento. E total de vencimento é formado por esses caras aqui, ó. Todos esses que estão zerados em branco é porque não tem valores. Mas eu poderia ver como é constituído, como se chega nesses valores. E está tudo aqui, ó. Ó, valor salário. Ele depende... Isso aqui que ele está mostrando é a engenharia reversa do cálculo. E a gente vai abrindo, ó. O valor salário depende da unidade salarial fixa, que é, no caso, ele é mensalista, que é por mês, etc, etc, que vem lá da tabela de unidade de pagamento. Então o cara consegue rastrear facilmente na tela de onde estão vindo os cálculos, de cima para baixo. Esse tipo de recurso facilita bastante
a operação do dia a dia de quem trabalha em BPO, por exemplo. Agora vamos olhar a questão da plataforma de configuração. A gente viu uma série de recursos lá que tem facilidades para o usuário utilizar e todas aquelas regras estão disponibilizadas aqui na parte de configuração. Se eu for ver a tabela de contratado, gatilhos da tabela. Quando eu vou incluir uma pessoa, eu tenho que fazer uma série de coisas. Carrega o salário base a partir da admissão, reinicia o período aquisitivo, inicia o período aquisitivo, grava a empresa. Essas coisas, embora sejam óbvias em um processo de admissão de uma pessoa, e os sistemas normalmente está tudo encapsulado dentro da ferramenta e o usuário não tem acesso, aqui não. Como é uma plataforma aberta, já está tudo pronto e tem todas as regrinhas aqui. O lado bom é que se o usuário falar assim, poxa vida, mas eu não quero que seja exatamente assim, eu quero que seja um pouquinho diferente, porque na minha empresa é um pouco diferente. Ele vem aqui e muda. Um bom exemplo disso, ainda na tabela de cadastros, é a coluna chapa, matrícula. Então a gente definiu uma regra aqui. Gera nova matrícula automaticamente. Então tem uma regrinha aqui. Basicamente ele encontra a próxima matrícula e incrementa 1. Essa é a regra geral. Mas se a empresa quiser criar uma regra diferente, eu já vi empresas que têm regra diferente, ela vem e fala assim, não, eu não quero essa regra. Vou criar uma nova versão. Escreve aqui, escreve a fórmula, não vou fazer, faz a regra aqui, né? Depois ela vai vir assim, a regra vai vir aqui, ó, como inativa, seria a nova regra, vem aqui, conecta, vai aparecer aqui do lado das conectadas, pronto, mudou a regra. A regra para essa empresa tem essa característica. Então é como se fosse um Lego, eu tiro um Lego, coloco outro com uma característica um pouco diferente. Imagina todo mundo fazendo isso nas suas peculiaridades. O que vai acontecer ao longo do tempo é que o sistema vai ficando cada vez mais inteligente e mais adaptado às necessidades de cada cliente em particular. Por outro lado, essas necessidades desses clientes em particular, muitas vezes não são curiosidades daquele cliente, mas podem ser coisas típicas do negócio dele. E quando um novo cliente colocar o dado, se cadastrar na plataforma e disser qual é o seu negócio, os algoritmos vão analisar todos aqueles clientes daquele negócio, vai ver aquelas regras que são mais populares dentro daquele negócio e vai criar uma folha de pagamento já parecida com aquele negócio. Então é instantâneo isso. Depois de um certo tempo, diminuirá radicalmente o esforço de implementação. As primeiras implementações serão as implementações tradicionais, com aquele esforço típico, etc. Mas com o passar do tempo, isso vai diminuindo. Porque a base de conhecimentos vai ficando cada vez mais inteligente e vai acertando cada vez mais nos novos clientes.